Meu amigo produtor rural, seja bem-vindo a mais um podcast do Agro em Debate. E nesse episódio de hoje a gente teve a honra de receber aqui conosco o grande Armando Hollenberg, vice-presidente da FAEG, que é aí a maior entidade da classe produtora rural do nosso estado. Armando, uma satisfação recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Que é isso, eu que agradeço. É uma honra estar aqui no podcast, trazendo mais informações e trocando uma ideia, um bate-papo bem agradável. Obrigado. Mas o objetivo mesmo é um bate-papo bem formal para a gente poder te conhecer melhor, essa história, essa trajetória, né? E aí, esse papel institucional aí. Desde que ano que você está na FAEG? Aqui Na FAEG mesmo, aqui na direção, na na sede, eu vice-presidência? estou na Isso. vice-presidência desde 2000 a gente foi eleito em 2019, né? Final de Nossa, tem 2019. bastante tempo, hein? Final de 2019. Pegou a Mas no loucura da sistema eu estou pandemia desde 2011. desde 2011. É, Você foi presidente do sindicato rural há muito tempo, né? Lá em... fui presidente do sindicato rural, entrei como associado em 2011, e aí comecei como. E como pecuarista aí também, você acompanhou um momento desafiador, assim, tá sendo, né? Agora tá dando uma recuperada no preço, mas deu uma apertada, né? Do ano passado para cá. É assim, eu brinco que assim, meu pai é servidor público e tem a propriedade rural. Eu formei veterinário e entrei para dentro da propriedade rural. Então, a minha única fonte de renda por muito tempo foi só a propriedade rural. E ali eu produzi leite, tudo. A gente teve suinocultura. Então, assim, todas as culturas ela tem seus desafios e Sim. tem suas crises. E muitas vezes a gente vê uma crise como essa da pecuária sendo vista agora, não só do ciclo, mas também da questão do mercado. Então, são crises que tira todo o aventureiro do meio. Tira mesmo, né? O Então, pessoal tá. ela acaba sendo até benéfica para o setor de alguma maneira, porque ela tira os aventureiros. Então, você pega aí o pessoal, principalmente na área de grãos, estava Qualquer um, né? todo Tava. mundo estava arrendando fazenda, vamos plantar soja, vamos plantar, vamos entrar. Pagando 25, R$ 30 a Nossa, saca, 20 25 a sacas por 30 hectare. saca hectare e vamos entrando. Então, assim, quando vem uma baixa, é hora de tirar. Eu acho que isso é. As crises também, acho que diz que Tem mar calmo que. não faz marinheiro bom, né? Então, Exatamente. Como é desafiador, né? Hoje, como que você vê, Armando, o papel assim da FAEG ao lado ali do produtor rural diante de tantos desafios que tem, né? De mercado, de tudo. Como que você enxerga esse papel da FAEG? acho que assim, as instituições elas já são importantes em todos os momentos, mas em momentos críticos elas são a única mão que o produtor tem de fato para segurar e lutar isso. Então, a Federação da Agricultura é uma instituição que tem 72 anos de história, e ela vem com várias batalhas frente ao setor. Então, algumas já passadas, então a gente vem em discussão do marco legal agora, a gente achou que isso já tinha sido Nossa lá Senhora, atrás, já tava tinha esquecido já esse enterrado, problema já. isso lá atrás, não volta com essa situação Caramba, agora. Então, assim, o direito de propriedade também foi o governador Ronaldo Caiado foi um dos grandes defensores lá na Constituinte, então achei que estava resolvido. E aí volta. Então, a insegurança jurídica no nosso país, ela detém de instituições que precisam dessas instituições para isso. Então, a federação ela vem lutando para melhorar o ambiente do produtor, mas principalmente para não dificultar. Esse eu acho que é o grande papel da instituição. Então, muita ajuda que não atrapalha, né? Então, não, deu um mês a gente estava. Pensa que não, a gente acompanha muitos projetos de lei dentro da Assembleia Legislativa. Tinha um projeto de lei proibindo a aviação agrícola no estado do Goiás. e teve estados que A gente eu lembro de ter visto um conseguiu. estado do Nordeste que aprovou isso mesmo. Não, E teve estado que se aprovou. der bobeira, aprova mesmo. Se piscar, a coisa passa. Então, assim, a gente chegou ano passado, não, acho que foi em 2020. Foi antes da pandemia, início de 2020. Tinha um projeto de lei proibindo o confinamento no estado de Goiás. Meu Deus. Então, a gente foi sentar com o deputado e explicar para ele se era isso mesmo que ele estava querendo propor. Explicar que é um E graças a confinamento. Deus não era nem essa a ideia. Ele estava colocando confinamento, uma questão de pets e muito essa questão, mas no texto da lei estava englobando todo tipo de animais. Então, a Caramba. gente conseguiu que tirasse esse projeto de pauta. Isso.
Agora, acho que assim, o Estado, quanto mais o Estado regula, pior vai ficando a vida do Sim. empreendedor e do produtor rural como um todo, né? Então, assim, esse é um grande. Armando, um gargalo que a gente vê é o agro é uma dor há décadas, né? A questão energética. E a gente vê assim, é uma dificuldade, porque às vezes tem aquele produtor que quer ampliar uma produção com pivô, com outras coisas, e depende de que a empresa ali ela forneça, né? A companhia energética ela forneça aquela atenção adequada para aquela região. E isso quando não tem os problemas de queda, né? Hoje, o que a FAEG ela tem tido essa interlocução junto da Equatorial, do pessoal para poder cobrar isso daí? Então, a federação ela atua muito em diversas áreas. Então, ela atua dentro do legislativo, com questões legais, e a gente tentando pautar os deputados e mostrando todo o lado técnico daqueles projetos de lei, porque muitas vezes o parlamentar apresenta um projeto de lei que é de cunha, ele só vê um lado da produção, ele não vê o outro. Então, a FAEG, por ser uma entidade plural, ela vê Sim, do pequeno ao grande produtor, do produtor de frango ao produtor de milho. ver Então, toda a tem cadeia. que ver toda a cadeia e a gente tenta uma convergência em todas as demais. Então, a gente demanda para o deputado e mostra para ele todo o impacto daquilo para o setor. E a gente tem também dentro dos órgãos, dentro das empresas, toda uma relação que a gente tem. Nosso presidente Zé Mário, grande líder, ele coloca aqui muito o seguinte: se criticar resolver esse problema, no país não tinha problema mais. Então a gente tem que, de fato, sentar na mesa e tentar uma solução dos problemas. É isso que a gente vem fazendo com a Equatorial. Então, era CELG, depois veio Sim, Endel e agora é Equatorial. A gente e os continua sentando desafios na mesa. continuam. A gente tem um estado que é um estado em pleno desenvolvimento, um estado Sim. diferente de muitos estados, que a gente tem já desenvolvimento pleno. Então, a gente está em pleno desenvolvimento. Regiões, principalmente regiões que ainda precisam se desenvolver ainda mais, como a região norte, nordeste, essas é um Sim. gargalo ainda maior. A gente tem quase 80% da rede goiana monofásica ainda, então isso é quase 80%? 80% da Eu rede é não sabia desse monofásica. número, nossa, é muito relevante. Na Isso zona rural. impede muito o desenvolvimento de levar, de fato, tensão, né? Então, assim, a gente sabe dos gargalos que tem, agora a gente não vai, acredita que não vai resolver do dia para a noite, mas eu acredito que com boa vontade e a gente consiga resolver. A gente está com muita fé que as coisas vão encaminhar. Então, a gente teve o presidente da Equatorial, teve na FAEG recentemente, junto aos presidentes de sindicatos, discutimos bastante, levamos todas as pautas para eles, todos os entraves, e a gente está tendo muito sucesso nas conversações com eles. Então, a gente leva os problemas e vê a maneira que pode ser feito. O empreendedor leva o plano de expansão para eles e se vai dar, se não vai, ele pode expandir em outra área. A gente acho que o diálogo ele vem alcançando os caminhos, mas eu acho que tem que evoluir muito ainda. A Equatorial, Sim. eu acho que se tem uma das coisas que é o gargalo do nosso desenvolvimento hoje, é a questão energética. Até porque é desafiador, porque qualquer investimento que for fazer é da ordem de milhões, né? Qualquer obrazinha, para resolver daqui para ali. Então, assim, hoje, se fosse falar, vamos gastar 10, vamos gastar 20, 30 bilhões, você teria aonde colocar, não teria É, dificuldade de entender onde queria colocar, é porque tudo muito a demanda é grandioso. grande, né? Tudo muito Tudo muito grandioso. grandioso. Não, nessa reunião, o presidente ele anunciou 2.000 quilômetros de rede trifásica, que ia tirar de monofásica para trifásica, para 2.000 quilômetros. Mas dá o quê? 2% do que a gente tem hoje. Não dá nem Caramba. 2% do que a gente tem hoje. E o Então custo assim, para fazer isso aí, com certeza, então, deve ser bem a elevado. extensão do Estado é muito grande, então, assim, um Estado que ainda está em desenvolvimento, então, a gente tem muito que evoluir ainda, muito ainda na questão energética. E apesar desses desafios, como que você visualiza a posição hoje do estado de Goiás, no ponto de vista assim, competitivo dentro do agro, para atrair novos investidores, né? E eu digo assim, principalmente a questão de produtores, né? E agroindústria também, porque a gente sabe que tem outros estados com desafios ainda maiores que os nossos, né? Na perspectiva logística e tudo. Você vê que Goiás está bem posicionado, como que tem sido visualizado assim dentro do contexto nacional? Eu costumo dizer o seguinte, que eu acho que com todos os gargalos que nós temos, os gargalos de infraestrutura energética, como a gente Sim, está falando, a gente ainda está muito à frente de muitos outros estados.
principalmente pela localização, então, dos grandes centros, corredor logístico, né? A gente tem um corredor que tem que ser melhor aproveitado. E a gente tem a questão, por exemplo, do grãos, por exemplo, como você colocou, a questão da soja. Soja parou de ser só uma soja. A soja de Goiás, a soja de Mato Grosso, a soja daqui de cima, ela tem um teor de gordura, ela produz mais óleo do que as demais sojas mais lá embaixo. Então, quem importa hoje já está vendo isso. Então, Hum, é essa proporção. Então, recentemente a gente recebeu aqui uma comitiva de chineses, junto com o vice-governador, e eles vieram procurando exatamente para a expansão da compra de soja goiana, por exatamente essa questão do por teor, enxergar esse esse diferencial. diferencial. E a questão, mas eles assustam realmente com o custo logístico no Brasil, não é uma coisa de Goiás. Então, se você pegar que hoje uma tonelada de soja custa em torno de US$ 92 para ele estar em Xangai, então você fica assustado, US$ 92 a tonelada, ele pararam de assustar. Então, assim, e uma outra coisa que ele assustou muito foi com o nosso crédito, na hora que a gente falou, a taxa de O crédito, custo, como é que vocês conseguem ser competitivos? Porque o produtor rural brasileiro, e principalmente o ele goiano, é guerreiro. ele é guerreiro e ele tem um diferencial que é a produtividade, né? Hoje nós somos referência na agricultura tropical. A gente está até, dar um spoiler aqui, nem poderia, mas assim, vamos fazer um evento ano que vem de agricultura tropical, em Interessante. nível nacional, para exatamente mostrar todos esses cases de sucesso que a gente tem. Sediar esses debates aqui. Armando, até uma questão que eu queria ter mais curiosidade, né? A gente sabe que hoje a China é o maior mercado consumidor, né, dos produtos agropecuários do Brasil, inclusive de Goiás, né? E o que tem tido, assim, além da aquisição do grão, ali depois ele estar pronto, eles têm tido interesse em outras formas de investimento, assim, de estar talvez subsidiando a produção, algo nesse sentido? Como que está o olhar deles hoje? Nessa conversa, a gente fez exatamente uma construção, a ideia nossa é de construir uma parceria com os compradores, no sentido dele financiar o produtor e como se fosse, não vou falar um barter, mas assim, Sim, eles antecipariam a compra sim, sim. Para fomentar essa para produção. fomentar essa produção. Então, acho que seria um jogo do ganha-ganha. Porque eles garantem também Eles o produto. garantem o produto com qualidade, com um preço melhor do que talvez até lá fora, e o produtor conseguiria recursos com juros um pouco abaixo do de mercado. Essa seria a ideia para a gente poder, de fato, expandir. Uma das coisas que a gente pediu para eles, que era um grande, outro gargalo nosso, é a questão de armazenagem. Então, que eles financiassem os armazéns e o produtor poderia entregar essa soja para ele num Essa benefício questão do melhor. armazém é um desafio, porque eu já fiz várias contas assim com clientes e é um custo muito alto, né, Armando? É ao mesmo tempo que é alto, mas ele acaba sendo um diferencial muito grande, né? E olha que assim, que Goiás, como a gente colocou, está bem desenvolvida. A gente ouve falar de regiões do Mato Grosso que a pessoa nem concebe de abrir uma determinada fazenda em determinada região se não tiver junto no projeto fazer um armazém, porque não tem nem viabilidade de funcionar por conta da dificuldade de escoamento, né? Essa é uma das nossas facilidades. Então, a gente consegue escoar a produção com toda dificuldade, até nossa velocidade, mas sem dúvida nenhuma, Ainda quanto mais demanda. armazenagem a gente tiver. A gente tinha um ex-colaborador nosso, falecido já, saudoso seu Pedro, muita gente conheceu ele, que ele falava que a armazenagem no Brasil era feita sobre caminhões. A armazenagem ficava na fila Fica na fila do dos porto, armazéns do porto. para isso. Então, e é verdade. Então, assim, isso Caramba, fica. né? É um armazém flutuante que a gente Armazém faz. flutuante, terrível, né? E aí, eu já em Na época não conversas existia o silo bolsa, hoje já existe até o silo que bolsa ajuda que, bastante, que, que vem ajudando bastante tudo, mas eu acho que mas que assim, a não gente tem deixa que de ser um evoluir. custo que A gente incrementa, tem né? que, o Brasil, a gente precisa de políticas públicas que não dure só um governo, que ele perpasse os governos. Então, assim, a armazenagem é uma questão que a gente tem que ser trabalhada, a questão energética é uma coisa que a gente precisa de pragmatismo nesse setor. E infraestrutura, eu acho que assim, infraestrutura seja ela de ferrovia, seja ela de conectividade, seja ela de rodovia. A gente precisa de
esses eixos para desenvolver o país como um todo. Hoje o Estado ele discute alguns projetos para ampliar a malha ferroviária, além desses modais que a gente vê que já estão em vias de finalização, de funcionamento, mas de ampliar ainda mais, tem tido discussões Tem nesse muitas sentido? discussões e conversas nesse sentido. Já tem estudos que tem a Norte-Sul, o impacto dela que vai ser. Então, assim, a Norte-Sul está passando, a gente tem que desenvolver ela antes de pensar Passar em em criar outra. outra. Tá? Então, e tem a Fico lá, que também está sendo feito o estudo exatamente do impacto do desenvolvimento. Mas eu acredito muito no potencial do Estado como um todo. A gente precisa enfrentar alguns paradigmas para evoluir. A gente esteve na China na missão, uma das coisas que eu falei, pessoal, ok, eu falei, não, aqui o pragmatismo é de cima e embaixo. Você falar assim, é questão energética. Eles pensaram lá atrás que poderia já ser uma falta, questão energética, e construíram 300 hidrelétricas. Caramba. Viraram o modelo de energia fotovoltaica como um todo. Então, assim, lá atrás eles já imaginavam que a questão energética seria um gargalo para eles. E a questão logística, sem dúvida nenhuma, eles estão anos-luz na frente da gente. É incrível, né? Essa questão energética ela é tão relevante porque ela gera um efeito exponencial em toda a cadeia, né? Em toda a economia ali, porque é igual do produtor, está dependendo para um pivô de ter a energia. Então, se libera energia, ele compra o pivô, que fomenta aquela revenda que vende o pivô, e ali, na hora que ele passa a produzir, ele aumenta significativamente a produtividade, ele emprega mais, compra mais maquinário, enfim, paga mais imposto, A né? economia ela é muito bonita de ver ela gerar, né? Rodando. Então, assim, Sim, eu brinco que assim, se os professores de economia conseguissem falar de fato o que ela faz, consegue expressar para toda a sociedade, eu acho que seria das ciências a mais admirada, porque realmente é o que você colocou. O impacto não é simplesmente comprar o pivô, não é quem está beneficiando, não é só quem está comprando e quem está tá vendendo, vendendo. ela é todo um ciclo de cadeia por trás. Então, e da cadeia primária como um todo. Então, Sim. quando a gente vê o PIB do agronegócio hoje, o PIB do agronegócio é um terço do Brasil, mas tem um terço também dos empregos gerados. Com Então, e certeza. 50% das exportações são feitas pelo agronegócio. Então, Caramba. é o impacto disso nisso. Então, O impacto indireto ele é muito expressivo, né? Você pega só essa cadeia logística aí, né, que a gente tem, que às vezes não entra nessa conta aí de um terço, né? A quantidade de motoristas, né, de caminhões e tudo que envolve, né? O consumo de diesel, pneu, tudo que está dentro dessa cadeia, né? O Armando, que a gente estava falando um pouco do leite, a gente viu muitos produtores sofrendo aí com essa questão do preço do leite, e muito foi reputada a questão da política do governo federal de flexibilizar, facilitar essa entrada aí do leite de fora, né? De outros países do Mercosul. Hoje tem algo assim que tem sido estudado, porque assim é muito complexo, né? Para você a política lidar com o preço. internacional ela é muito difícil, porque tem muitos interesses por trás, interesses assim. A gente tem um projeto de lei, por exemplo, que o presidente Zé Mário, enquanto deputado federal, apresentou que o leite só poderia ser importado para o Brasil com 70% do prazo de validade dele. Para não acontecer o que acontece hoje. Quando está próximo de vencer o leite, o que o pessoal faz? Baixa o preço e empurra para o Brasil. Então, além de vir. Então E aí ele chega aqui chega no Brasil, ele num preço bem mais baixo. fraciona e revende. Então, isso é o que e vai inundando o mercado. Inundou o mercado, você baixa o preço para o produtor. Uhum. Além disso, a gente tem, por exemplo, a questão da importação da Argentina, que é uma das grandes exportadoras para o Brasil. A gente grande importa. Lá o produtor chega a receber 42 centavos por litro de leite de subsídio. Como é que Nossa, tem esse nível de um leite subsídio. desse entra aqui e a gente vai conseguir ser E o competitivo? produtor no Brasil tem quanto de Então, subsídio? Não assim, tem nada, né? assim, o subsídio é um subsídio como os outros produtores têm, no Sim, sentido do do crédito, crédito, outras. de outras maneiras. Então, assim, é uma cadeia que a gente tem muito potencial, mas é uma cadeia muito complexa por questões internacionais de interesse. Então, e aí é do Mercosul, vem toda essa situação de não querer barrar, então é um gargalo que a gente tem. Então,
Eu acredito que o consumo também da sociedade ela vai evoluindo. A gente Hum. precisa que as indústrias brasileiras também verifiquem e já verificaram e vem investindo nisso, né? Então, antigamente o leite era só o leite com café e um queijinho, né? Sim. Hoje não, hoje todo mundo bebe whey, e whey é derivado da proteína do Do leite. leite. Então, assim, a gente precisa de mais indústrias, de fato, Sim, sim. toda essa questão dos alimentares, eu acho, do mundo moderno precisa ser evoluído junto. Armando, a questão do sistema, né? FAEG, Senar, FAG, como que tem sido essa atuação do sistema? Por exemplo, eu vejo muito do Senar no sentido de levar conhecimento técnico, né? Assistência técnica para os produtores, principalmente os menores, para auxiliar eles em aumentar essa produção, né? Como que tem sido esse trabalho da Senar, né? Junto com a FAEG? Lá, assim, apresentando o sistema como um todo, Sim. a gente tem os sindicatos rurais, que é a nossa base, são 128 sindicatos rurais do estado de Goiás, que dá a base, reúne eles, montam uma federação, as 27 federações se unem e montam a CNA, Confederação Nacional da Agricultura. E o Senar, nosso braço educacional. Então, o Senar leva toda a capacitação e educação formal e informal para o homem do campo, seja ele trabalhador, seja ele produtor rural. Então, o Senar, hoje a gente tem mais de 1 milhão de pessoas capacitadas pelo Senai no estado de Goiás. Nós temos mais de 10 mil propriedades assistidas com um técnico de campo, vai uma vez por mês, fica 4 horas naquela propriedade, fazendo tanto a questão técnica como a questão de gestão. Então, na área de custo de produção, para saber quanto custou o pé de alface, o custo do leite, então, quanto custou o litro de leite produzido. O leite você entrega ele, você só vai receber ele daqui 45 dias e vai saber o preço só lá também. Então, a gente é, é, mostra para eles o fluxo de caixa, tudo isso. Oh, vou pegar um financiamento, eu vou ter que pagar ele lá na frente. Ele não entra aqui agora. A gente é uma educação financeira de gestão junto ao produtor. E a gente vem evoluindo muito nisso. Então, eu tenho um caso de sucesso no meu município que eu falo assim, se a gente conseguir transformar a vida das pessoas, como a gente vem transformando essa. Eu acho que esse é o grande papel do sistema PAEG Senai, transformar a vida de quem está no campo, dando qualidade de vida, mas dando condições de produzir com competitividade. Um produtor lá que tirava 80 litros de leite na mão, entrou na assistência técnica do Senar, foi ordenha, foi melhorando, chegou nos 400 litros. Chegou nos 400 litros, os filhos estavam trabalhando no shopping na cidade. Retornaram para a propriedade, começaram a fazer queijo. Começou a fazer queijo e entregar em Brasília. Era clandestino, muitas vezes, foi Uhum. pego nos bairros. Veio o selo Arte, que é o governador, na época eu ajudei a construir, dentro da Secretaria de Agricultura, o selo Arte que deu a garantia de inspeção para o produtor vender em Brasília sem ter essa questão sanitária. E a Uhum. segurança do consumo de quem está consumindo Sim. também. E ele começou a comprar leite dos vizinhos e produzir leite. Hoje ele produz leite em torno de 3 mil litros de leite dia, comprando dos vizinhos, emprega 7 pessoas, Caramba. então, e vende em Brasília, traz um recurso da Traz. economia. Então, você imagina, um cara que tirava 80 litros de leite hoje beneficiar 3 mil litros de leite Caramba. e 7 famílias empregadas. Ele sai de uma atividade ali de subsistência, né? Que, aliás, que mal dava para subsistência para gerar renda, empregar outras Gerar pessoas, né? emprego. Então, esse é o potencial que a gente tem na mão do setor. Agora, muitas vezes a gente precisa a questão burocrática, a questão da legalidade, então a gente conseguiu resolver. E aí a gente vem evoluindo, trazendo todo mundo junto. Assim como esse caso eu coloquei, tem casos de mel, tem muitos casos de sucesso em Goiás. Eu acho que a gente é a grande melhoria, eu acho, de fato, é fazer com que o produtor entenda que a gente sair dos moldes passados, que era só produzir e entregar, a gente começar a agregar Sim, valor, produto, então, assim, a gente ter nichos de mercado. Eu acho que esse é o grande pool de venda nosso. ótimo. O... E o que está, assim, vamos dizer assim, no planejamento, né, da FAEG pelos próximos anos, assim, na questão de expectativa, né, para o Estado de Goiás, que todo mundo fala que a gente ainda tem
um potencial de ampliação muito grande, né, Armando? A gente vê de produção, igual quando a gente passa na rodovia, você vê aquela terra ali, aquela passagem meio degradada, cheia de cupim, né? E por outro lado, você vê uma lavoura ali de tomate que às vezes está produzindo ali 120 toneladas por hectare, né? Então a gente vê assim que a gente ainda tem muito, né? Apesar da gente já ter um número expressivo de produtividade aí, agropecuária, a expectativa da FAEG é que nos próximos anos a gente vai ter um crescimento muito grande ainda. Assim, o produtor, por algum aspecto, até a questão da eleição como um todo, ele deu uma desanimada. Questão de mercado internacional, então, assim, veio. Então, assim, estava muita gente com sede, abrindo muita área, muito aventureiro, então muitas áreas foram entregues esse ano. E a questão de mercado já deu uma segurada em todo mundo. Veio essa questão do El Niño agora, é, e a questão climática, e deu realmente, eu acho que talvez a gente não a gente vai crescer a produção, a gente quer que cresça a produção, mas ainda assim não seja o esperado por conta das questões climáticas como um todo. Mas a gente tem muita área para expandir ainda, principalmente em passagens degradadas, como você colocou. Eu acho que safra 2024 a gente continua crescendo a área e produção. Pela questão de levantamento de dados da FAEG, pelo que o pessoal indicou, já houve uma certa quebra prevista aí de produtividade para a safrinha, né? Já vai ter uma quebra. Tem um comprometimento da safra e da safrinha também. Tem muitos lugares que estão falando em nem ter safrinha, então, Caramba. com a situação que está se colocando. Mas eu brinco que o produtor ele é guerreiro com Deus e assim, acho que a gente tem a questão climática, acho que vai ter queda de safra, mas eu volto a repetir, eu acho que a gente vai sair ainda melhor do que a safra passada. Exige muito, né? Situação como essa sempre desafiador, mas momentos como esse, você vê, tem gente, tem produtor aí, cliente nosso que até hoje está plantando e que está com previsão de ir até o final de semana, ou seja, já estamos em dezembro, né? E o pessoal ainda fazendo plantio, às vezes até replantio. O que me preocupa muito, assim, é que os aventureiros, principalmente, mas o produtor sempre. E aí a gente levou o seminário no ano passado. No ano passado, não, esse ano, a gente rodou o estado, uns seminários regionais de grãos e de pecuária, e encerramos com um grande evento aqui na federação. E o que a gente colocou muitas vezes, falou, calma, calma, principalmente no ano passado estava todo mundo eufórico, com a É. alta e tal. E aí, calma, que assim, não é hora de endividar. Tratou de plantar mais um ano, calma, não é hora de endividar. Porque teve muita gente empurrando, não vou trocar maquinário, vou expandir a área, tudo. E aí eu acho que é um passo maior que a perna, que aí esses produtores, esses aventureiros, muitas vezes, vão ter problema. Já estão com problema Já esse estão ano. tendo, né? A questão Mas de o banco, produtor, vocês têm tudo tido assim. informação dos bancos sobre a alta inadimplência? Não, até que a questão da inadimplência não tem essa informação. A questão do crédito, assim, tem muito produtor que está pegando, mas a abertura de novas áreas são muitos cautelosos nesse sentido. Sim. A gente tem até umas discussões muito com a questão do FCO, que é o recurso da. Ele já chega acabado, né? Quando chega, já Já está chega. comprometido. Então, a gente estamos sempre discutindo para aumentar a questão do recurso do FCO. Tem até uma reunião agora, às 15 horas, no Condel, a gente tentar aumentar esse. Tem uma guerra entre os estados, que todo mundo quer aumentar, então, Todo assim, mundo quer. vamos manter do jeito que está, que já é um bom caminho para Hoje, expandir. o que está mais ou menos os recursos do FCO para Goiás? Assim, você sabe mais ou menos o que seriam os valores que estão previstos? Teve a reformulação, eu não vou me lembrar de cabeça o valor exato. Não vou me Não lembrar. recordo agora, Não né? vou me lembrar. Tá ok. E vamos ver aqui. Porque a discussão, inclusive, é para 2024 já, Para para 2024 2024, só manter já e para soltar. poder já. 2024 tá aí já, né? Então, chegou em dezembro, já começa a achar que o 23 já ficou para trás. É,
E a questão do agro aí, falando do Caiado, e aí, a gente tem uma expectativa dele sair para a presidência? Como que tá isso daí, Armando? Ele vem se colocando muito como candidato, né? Assim, Sim, vem se colocando. Eu acredito que tem muita água para passar debaixo da ponte, mas não, assim, eu acho que a gente precisa construir um consenso. Acho que do jeito desse governo, acho que ele está deixando muito a desejar para o setor. Esse início de governo já mostrou isso. Então, assim, você vê uma COP28 atacando o setor. Então, assim, eu acredito que a gente precisa levantar nossa bandeira, que é quem levanta de fato, que é o setor primário, mas o setor produtivo como um todo. Parar com essa questão de segregação entre grande produtor, pequeno produtor, acho, produtor rural. Então, assim, o cara que planta 1 hectare de alface, como é que você fala que esse cara é pequeno? Ele tem um faturamento grande. sim. Então, ele é um grande produtor de alface. Então, o cara que planta, talvez eu acho que ele tenha até, é mais exitoso até que um cara que planta 200, 300 hectares de soja. Ou Então, que trabalha com pecuária, né? Dependendo da então, forma que trabalha a pecuária hoje na área dessa. exatamente. Então, assim, eu acho que assim, o Zé Mário, nosso grande líder, fala muito. Não existe pequeno ou grande produtor. Existe pequena propriedade ou grande propriedade. Mas dentro dela pode ter grandes negócios. Então, assim, a gente acredito muito. A gente levou mais de quase 40 presidentes de sindicatos em Juazeiro, na Bahia, e Petrolina ali no Ah, eu vi umas Juazeiro. fotos no seu Instagram lá do São Francisco ali, né? Uma Isso. coisa Então, incrível, né? aquilo é o impacto da tecnologia do sertão ali, da irrigação, da tecnologia. Então, você pega lá, você visitou Dona Inácia lá, 10 hectares, ela tira uma renda de mais de 600 mil reais ano líquido. Então, em 10 hectares. Aí você Caramba, imagina praticamente que, 2 alqueires aí. então, e tirando 600 mil líquido ano, então a Nossa, manga dela é verdade. manga e coco, todo tipo de exportação. Então, aí você tira, como é que uma pequena propriedade dessa pode falar que uma geradora de riqueza? É uma grande produtora. Então, assim, a gente pegou grandes produtores lá, que estão com 200, 300 hectares de uva, faturamento bilionário, mas a Em gente área tem dessa, 200, 300 hectares de uva, de uva. faturamento enorme. Não, faturamento mais de 150 milhões de reais. Caramba. Então, assim, são coisas que a gente tem que, tá, assim, não tem vídeo, não tem podcast que a gente está falando Sim, aqui sim, tem que que. vai apresentar, mas assim, é você ir lá e ver. E hoje já está chegando muita coisa agregada à produção lá. Então, o turismo lá já está chegando. Vinícolas. Miolo tem uma vinícola lá. Eu falou que a produtividade de lá, comparada no Rio Grande do Sul, é 4 vezes maior. 4 vezes. Então, assim, aí você Caramba, porque você junta imagina aquela fórmula ali da incidência solar, né, que a tem incidência com a solar com a água, água, faz uma embora. magia que é muito. A gente tem a cultura de achar que a uva precisa do frio, né? Sim, sim. Na verdade, ela suporta o frio. Ela suporta o frio. Então, assim, a questão da fruticultura, a rota da fruticultura, que é um dos projetos do governador Ronaldo Caiado na região Nordeste, eu acredito que vai revolucionar a região. Se todos os entes cooperados contribuírem em abraçar essa causa, porque a gente vai lá hoje ver o Vale do São Francisco, lá, Juazeiro e Petrolina, aquele sucesso, mas teve muitos gargalos para Nossa, trás. Então, que é isso? aquilo é do governo militar, da década de 40, o pessoal foi levando. Então, assim, o seu Suemi, que é um grande produtor lá de uva, lá, ele falou, que é um japonês lá, ele falou, quando eu cheguei aqui, eu não tinha gente para trabalhar dia de feira, nem segunda-feira, nem terça-feira, nem quarta-feira. Hoje ele tem mais de 1.500 funcionários. Caramba. Então, assim, ele falou, a gente foi mudando a cultura. Então, quando você chega num negócio já estruturado, fala, nossa, é bom, mas tem muito trabalho a vir ainda para estruturar pela frente. Eu acredito muito que a rota da fruticultura, região Que é Nordeste, esse projeto da rota? esse projeto na rota da fruticultura é ali na região Nordeste goiana, é a região do entorno de Brasília, mas principalmente Nordeste goiano, Cristalina entra também, tem os produtores de fruticultura, mas é pequenos produtores produzindo fruticultura com Uhum. alto valor agregado. Então, tem produtores lá, acho que a Secretaria de Agricultura acho que já estão com 90 produtores lá plantados
Tem mirtilo, açaí, manga e maracujá, se eu não me engano. Interessante. Então, a ideia é que se expanda a rota da fruticultura como um todo. Com a questão da irrigação, lá também tem a questão de um solo razoavelmente fértil, com irrigação e incidência A solar região alta, né? Uma boa alta. incidência solar. Então, assim, próximo a Brasília, com logística, boa, poder aquisitivo para a compra desses produtos, né? Então, acho que tem muito a dar certo ali. Se você imaginar a quantidade de assentados que tem ali na região, você pegar o município de Flores, tem 23 assentamentos. 23 ali? Só no município de Flores. Então, assim, o prefeito Altranato abraçou a causa e está fazendo um grande trabalho lá. E ele está exatamente unindo as forças, né, com a Devasf, entrando com a expertise dela da área de irrigação, a Secretaria da Agricultura entrando com todas as políticas públicas, o Senar, a gente vai construir lá um centro de apoio para todas as capacitações para eles. O Altran já cedeu um espaço lá, vai fazer um pack house lá, os produtores, de fato, poder selecionar essa mercadoria e entregar o grande mercado. Eu acho que aquilo ali vai mudar a realidade local. Essa questão da fruticultura eu acho muito interessante, do quanto que é uma pequena área, né? Você consegue extrair dali uma produtividade assim muito acima da média do que às vezes a gente está acostumado a ver, às vezes na pecuária, né? Em outras atividades, outras culturas, né? É incrível, né? Uma produção O realmente valor muito grande. agregado dela é O realmente uma valor. coisa impressionante. E é interessante porque ela geralmente ela gera muito mais empregos também, né? Proporcionalmente, né? Se você tem uma área de 100 hectares de soja, você vai ter X de emprego. Uma área de 100 hectares de fruticultura, você vai aumentar dezenas de vezes aí a mão de obra necessária, né? Exatamente. Lá, a gente brincando lá em Petrolina, lá, a gente tinha muitos produtores de grãos, a gente falava, perguntava, quantos hectares de uva aqui? A mão de obra, quantas pessoas? 5 pessoas por hectare. Sim. Então, na uva. Aí você ia para a manga, ia para 3. É assim, o alto poder de mão de obra Incrível. empregada. Por hectare que eles falavam a quantidade de mão de obra. Isso é um gargalo, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade muito grande. Sim, com certeza. Eu acho que dando qualidade para essas pessoas trabalharem no campo e, de fato, ter sua renda. Né? Acho que a questão de flores é uma coisa que, assim, quem conheceu flores antes e conhecer flores depois vai ver o diferencial que é a economia gerada pela fruticultura. Muito interessante. Flores ali eu particularmente não conheço, mas é uma região alta ali também, né, do É, entorno. E eu sei que algumas décadas atrás ainda era muita uma região, assim, vamos dizer, uma fronteira agrícola, de certa forma, né? Não era tão explorada, né? lá o forte hoje é pecuária e tem algumas culturas de arroz, né? A cultura eu acho que vai se expandir lá. Tem arroz também, aqueles varjão, assim, com É, água. arroz lá irrigado. Já tem um projeto de irrigação antigo, né, na década de 80, se não me engano. Ah, Tem umas barragens lá do governo, 3 ou 4 barragens grandes. é porque do Ari Valadão ali, não, que foi feito, não, né? Eu não lembro quem que era, mas é Foi um antigo. projeto que foi feito pelo É um projeto Estado. antigo. Interessante. Armando, deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto interessante. Tem alguma coisa específica, Armando, que você gostaria de comentar, assim, dentro do setor, da FAEG? Eu acredito muito, acho que assim, não só a FAEG, mas os sindicatos rurais, que são de fato nossa base, que o produtor possa de fato buscar ele, a casa do produtor rural. Então, Uhum. seja ele por uma dificuldade de crédito, seja ele por uma dificuldade de mão de obra, seja ele por uma questão de apoio com estradas, com infraestrutura, a gente está ali, toda a nossa base, todos os sindicatos rurais da federação, para servir o produtor. Então, é a casa do produtor rural. E aquilo ali, a gente está ali, eu brinco que eu tenho mais de 60 mil patrões, são os produtores rurais. Estou em prol de trabalhar por eles. E para a gente poder finalizar, então, Armando, né, nessa perspectiva que você colocou, o que o produtor rural, né, aqui no estado de Goiás, ele pode esperar da FAEG, né, enquanto entidade, enfim, como é que a gente pode concluir isso daí? O que o produtor pode esperar da FAEG enquanto instituição de defensora do agro, né, do setor? Eu vou parafrasear o meu presidente Semário, que fala o seguinte: o produtor rural pode contar com a FAEG
seja 24 horas por dia em defesa dele, em defesa dos seus interesses e, de fato, para que crie um ambiente para que o produtor rural possa produzir com tranquilidade, mas, mais do que tudo, com lucratividade e com sustentabilidade. A FAEG está ali para ajudar o produtor em todos os gargalos, em todas as dificuldades, para que a gente possa superar os desafios. O Zé Mário fala muito que atrás de todo morro existe alguém lá por trás, muitas vezes esquecido pelo governo, mas não esquecido pelo sistema FAEG-Senar. Finalizamos aqui mais um podcast Agro em Debate e, como vocês puderam ver, tivemos aqui o compartilhamento de informações extremamente relevantes pelo nosso convidado, Armando, trazendo aqui de forma clara todas as lutas que a FAEG tem lutado em prol do produtor rural, seja no setor energético, na parte logística, de armazenagem, nas questões relativas à exportação, enfim, a todas as questões são desafiadoras aí para o produtor rural. Espero que tenha cumprido aí o nosso papel de conseguir trazer informações relevantes para os produtores rurais. Armando, muito obrigado, viu? Que isso, eu que agradeço, Leandro. É sempre uma honra levar informação para os produtores e colocar sempre a Federação da Agricultura e os sindicatos rurais à disposição de todos os produtores rurais goianos. Obrigado.